Bom dia, meninos e meninas do nono ano. Meu nome é Caroline, eu sou a professora de vocês. Hoje, nesta aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História da Arte, tá bom? Na aula anterior, nós iniciamos o assunto sobre o Brasil no século XX, o movimento modernista. Nós falamos sobre a Semana de Arte Moderna, falamos sobre como foi, os artistas participantes, que foi na aula retrasada, tá bom? Na aula passada eu não pude gravar vídeo por conta de alguns problemas pessoais, de saúde, de casa e tudo mais. Mas hoje eu trouxe esse assunto aqui para nós continuarmos. E hoje esta aula é muito legal porque a gente vai conhecer, né, as obras, as características de alguns artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, uns que não participaram, né, mas que foram muito importantes para o movimento modernista. E eu selecionei a Anita Malfatti, eu selecionei também a Tarsila do Amaral, eu selecionei duas mulheres, né, muito importantes, e selecionei também um homem natural daqui do Recife, que é muito importante a gente saber um pouco também do nosso país, Pernambuco, né? Vamos lá. O início de uma das rupturas mais radicais na pintura brasileira. Fala sobre uma artista muito conhecida no modernismo e até hoje bastante conhecida, né? Anita Malfatti. Primeiramente, eu gostaria de retomar, né, a exposição de Lázaro Segall da aula anterior. Para quem ainda está molinho nesse conteúdo, assista mais uma vez a aula anterior, acho que não vai ferir ninguém. Bota lá o play na aula anterior e volta para essa, tá bom? A exposição que Lázaro Segall realizou no Brasil em 1913 não provocou nenhuma polêmica, pois seus trabalhos foram vistos como uma produção de um estrangeiro, né? Já a de Anita Malfatti, em 1800, já a de Anita Malfatti, né, que ela fez também, ela é uma pintura brasileira, ela causou uma reação bastante diferente. Anita Malfatti, que teve grande importância nos acontecimentos que antecederam o movimento modernista no Brasil em 1922, nasceu em São Paulo, onde realizou seus primeiros estudos de pintura. Aí o que aconteceu? Esse Lázaro Segall aí, ele fez uma exposição em 1913, antes, né, da Semana de Arte Moderna de 1922. E esse estilo, né, esse estilo novo começou a ser visto aqui no Brasil. Só que Anita Malfatti também fez uma exposição mostrando realmente a sua arte e ela ficou realmente bastante falada. Tanto que um comentário que foi dito na outra aula, né, de Monteiro Lobato, falou sobre a sua exposição. Não essa, né, de 1913, mas outra que ela fez em 1917. Vamos continuar. Em 1912, Anita Malfatti foi para a Alemanha, onde frequentou a Academia de Belas Artes de Berlim e voltou ao Brasil em 1914. Realizou a sua primeira exposição individual. Entretanto, a sua exposição mais famosa é a de 1917. Foi essa exposição aí, olha, que Monteiro Lobato criticou e que eu coloquei o comentário dele na última aula sobre o que ele achava dessa exposição e sobre o que ele falou, né, realmente do modernismo, que ele falava que a arte tem uma técnica e se a arte tem uma técnica, deveríamos ficar nela e tudo mais. Não dessas palavras, né, que eu estou falando, mas com outras. Nessa mostra, né, figuraram, por exemplo, a Estudante Russa, que é uma de suas obras, O Homem Amarelo, que é outra obra, e A Mulher de Cabelos Verdes, trabalho que se tornaram marcos da pintura moderna brasileira por seu comprometimento com as novas tendências. Aí eu trouxe aqui essas duas últimas obras, depois eu mostro. Essas obras exemplificam as mudanças pelas quais passou a arte brasileira. Na época em que foram expostas no Brasil em geral, as pessoas pensavam que a arte, em especial a pintura, deveriam imitar a realidade.
A gente estamos passando, né, por uma época aí em que a fotografia, né, já vem se desenvolvendo, mas as pessoas ainda estavam entendendo que a pintura deveria imitar a realidade e não por ser menos importante as pinturas que imitam a realidade, porque é muita técnica, gente. O pintor que vê um objeto, uma pessoa ou uma paisagem e consegue mostrá-la da forma como é num papel, no quadro, seja lá o que for. É muita técnica. Só que as pessoas ainda nessa época continuavam acostumadas a esta forma de pintar, achando que pintar de outra forma, que pintar com seus sentimentos, com emoção, de pintar realmente, de mostrar a seu lado autônomo, não era arte. Entretanto, Anita Malfatti, ao pintar um homem com o rosto amarelo e uma mulher de rosto angulosos, né, e cabelo verde, ela apresentou aos visitantes da exposição a ideia de que o artista deve ter uma total liberdade no uso das cores e na construção de suas figuras e não se deixar limitar pela realidade, nem pelas críticas, nem pelas tendências, nem pelos técnicos, nem por nada. Ela simplesmente quis pintar da forma como ela queria pintar. Olha aqui, O Homem Amarelo, óleo sobre tela de Anita Malfatti. Está na coleção Mário de Andrade do Instituto de Estudos Brasileiros. Veja só, está lá na USP. E esse Homem Amarelo, né, a gente percebe que ela quis pintar um homem com rosto amarelo naquela época em que a pintura deveria mostrar um homem, seja lá qual cor que ele estiver, né, a pele que ele tenha, da forma que ele tem na realidade. A mulher de cabelos verdes, olhos sobre tela, rosto anguloso, né, o queixo, a testa, o cabelo sombreado com essa sombra meio verde, verde escuro, e realmente ela, por essas pinturas, ela foi bastante criticada na época. Hoje a gente diz, mas ela foi criticada por essas pinturas que tão belíssimas, né? A gente olha, mas antes realmente, gente, ela mostrou essas pinturas numa exposição e ela foi muito criticada por pintores conservadores. As inovações de um jovem artista brasileiro. Essa frase a gente dá início a Vicente de Rego Monteiro. Entre as pinturas expostas na semana de 22, havia algumas de Vicente de Rego Monteiro, um artista cujo talento se manifestou muito cedo. Natural de Recife, aos 12 anos foi para a Europa estudar pintura e ainda muito jovem já participava do Salão dos Independentes, em Paris. Na França, manteve contato com artistas que, na época, representavam o que havia de mais moderno na pintura europeia, como Braque, Leger, Miró e Modigliani. Lembra que eu falei deles quando a gente estava falando sobre na unidade passada? Já falei de Modigliani, falei sobre Braque. Lembra só, tá vendo como é importante falar sobre esses conteúdos? Porque um artista ele vai se inspirar em outro artista. E a gente consegue entender a tendência a entender realmente o modo de pintar de um artista pelas suas inspirações, certo? Que ele vai ter aquilo que vai ser só seu, aquela peculiaridade, aquele modo de pintar que é seu. E a gente vai conhecer o que Vicente de Rego Monteiro fazia que o outro artista não fazia. Vicente de Rego Monteiro voltou ao Brasil em 1917, manteve contato com Anita Malfatti, com Di Cavalcanti, com Brecht. Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna com 10 trabalhos. Depois disso, sua vida alternou-se entre a França e o Brasil. Na França, suas obras foram muito apreciadas, recebendo críticas favoráveis ou sendo adquiridas para um acervo de importantes museus franceses. Entre as tendências artísticas modernas que influenciaram as obras de Vicente de Rego Monteiro, foram trabalhadas pelo pintor de um modo muito próprio. Exemplos disso são as
telas de temas religiosos, como crucifixão, flagelo e deposição, ou pietà. Nessas obras predominam as linhas retas e o corpo humano é reduzido a formas geométricas, que sugere ao observador a percepção de volumes. Vicente de Rego Monteiro interessou-se também por temas que envolviam os mitos indígenas brasileiros, com os quais fez uma série de aquarelas, como Manioca. Olha aqui, as imagens dele. Muito bonito, gente. A gente agora percebe realmente os traços, o que realmente difere ele dos outros artistas. Deposição ou pietà, pietà já tem uma obra chamada Pietà. Tem a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Nossa Senhora, e tentando trazer realmente aquele realístico. Eu esqueci o autor. Eu vou relembrar porque eu vou dar aula, estou dando aula de Renascimento para outra turma. Mas trazendo realmente esse realismo. Por quê? Porque uma das características do Renascimento é o realismo, gente. Já Vicente de Rego Monteiro, ele não quis buscar o realismo, ele quis trazer os seus traços próprios. Olha só a geometrização das formas. A gente olha, né, pensa em palavras como grandiosidade, né, que grande, que faz formas quadradas, né, geométricas. Isso que ele quis trazer. Isso foi o modernismo, né? A sua peculiaridade nessa obra. Ele não quis copiar Pietà, ele quis trazer esse olhar dele, né, nessa obra. Manioca, o nascimento de Mani, de 1921, Aquarela e Naniquim sobre papel, de Vicente de Regos Barros. É uma obra, né, que, como aqui logo no finalzinho traz, ele interessou-se sobre temas e mitos indígenas. A gente percebe, né, aqui um nascimento de um indígena, vários indígenas também o cercando, e olhares, né, traços, feições, as cores amarronzadas, né? Então, o marrom claro, o marrom escuro, o preto, a cor das águas ali, ó, logo ali abaixo. E a gente percebe também que, olha a diferença dos traços. Vocês estão vendo a diferença dos traços das duas obras? E as duas obras são dele. E todas as obras são diferentes das outras obras que a gente vai vendo em outros artistas. Devorar a estética europeia e transformá-la numa arte. Esta frase nós damos início a Tarsila do Amaral. Com Tarsila do Amaral, vocês já devem conhecer, devem ter ouvido esse nome. Tarsila é um nome muito bonito, Tarsila. Já devem ter conhecido este nome, Tarsila do Amaral, mas não deve realmente ter ido buscar um pouco de suas histórias, ou ter visto algumas obras, devem ter visto, porque ela é muito conhecida. Devem ter visto a obra Operários, Abaporu e algumas outras, né? Deve ter livro de história e deve ter visto em algumas outras, mas vamos conhecer um pouquinho mais. Com Tarsila do Amaral, a pintura brasileira começa a procurar uma expressão moderna, porém mais ligada a nossas raízes culturais. Apesar de não ter exposto na Semana de Arte de 1922, Tarsila colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, pois produziu uma obra indicadora de novos rumos. Sua carreira artística começou em 1916 e em 1920 foi para a Europa, onde estudou com mestres franceses até 1922. Nesse mesmo ano voltou ao Brasil e participou do grupo Claxon, formado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picha e outros intelectuais.
Em 1923, a artista voltou à Europa, passou pela influência impressionista e, em seguida, encontrou as tendências modernas da pintura europeia. Nessa fase, ligou-se a importantes artistas do modernismo europeu, tais como Fernando Leger, Picasso, Del Chirico e Brancusi, entre outros. Desse período de produção fazem parte as obras A Negra e Autorretrato ou Le Monteil Rouge. Vamos agora observar A Negra e Autorretrato ou Le Monteil Rouge. A Negra, Olhos sobre Tela, de Tarsila do Amaral, a gente observa realmente os traços dela, não que na outra a gente não observasse, mas a Negra, eu acredito que é um dos traços que ela vem trazendo nas outras obras. Por exemplo, eu vou até dar um spoiler aqui, ó, em Abaporu, não em Operários, né? Mas em Abaporu, ela continua trazendo, né, um pouco desses traços que ela iniciou em A Negra. Enfim, né? A Negra, Olhos sobre Tela, é uma obra de 1922. Autorretrato, ou Le Monteil Rouge, é uma obra também de 1923, Olhos sobre Tela. Está no Museu Nacional de Belas Artes, enquanto A Negra está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, no MAC, lá na USP. No ano seguinte, Tarsila estava novamente no Brasil. Iniciou a fase que ela própria chamou de Pau-Brasil. Segundo o crítico Sérgio Milete, as características dessa frase são as cores ditas caipiras, rosa e azuis, as flores de baú, a estilização geométrica das frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas, tudo isso enquadrado na solidez da construção cubista, que a gente percebe, né, que a pintura de Tarsila do Amaral é bastante cubista, né? Não aquele cubismo que a gente observa quando a gente estudou as vanguardas, né? E tinha lá o cubismo, em que realmente era aquele recorte e cola, a colagem, aquelas figuras geométricas montadas para construir uma forma. Mas o cubismo que o Sérgio está falando são essas formas assim, ó, mais geométricas, tá entendendo? Vocês estão entendendo? Assim, pronto, deixa eu passar. 4 anos mais tarde, em 1928, Tarsila do Amaral deu início a uma nova fase, a antropofágica. Prestem bem atenção. A ela pertence a tela Abaporu. Olha aí, Abaporu, Olhos sobre Tela, Tarsila do Amaral. E essa obra está no Museu Malba de Arte Latino-Americana, lá em Buenos Aires, cujo este nome, né, tem inspiração, segundo o artista, é de inspiração indígena e significa antropófago. Foi a partir desta tela que Oswald de Andrade elaborou a teoria da antropofagia para a arte moderna no Brasil, que resultou no Manifesto Antropófago, publicado no primeiro número da revista de Antropofagia em 1928. Vamos saber um pouquinho sobre esse manifesto? A teoria antropofágica propunha que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus, mas criassem uma arte com feição brasileira, pudéssemos conhecer, pudéssemos analisar, pudéssemos visitar os movimentos estéticos modernos europeus, mas que devêssemos criar uma arte com feição brasileira. De acordo com essa proposta, para o artista moderno brasileiro, não basta seguir as tendências europeias, era preciso criar algo enraizado na nossa cultura, na cultura do país.
Após uma viagem aos países socialistas no início do ano 1930, Tarsila passou por uma fase de temática social, da qual é exemplo significativo o quadro Operários. Sua última obra é um mural Procissão do Santíssimo em São Paulo, no século XVIII, encomendado pelo governo do estado de São Paulo e pintado em 1954. Trouxe aqui, ó, a imagem da obra Operários, óleo sobre tela de Tarsila do Amaral. Essa obra está no acervo artístico pertence, né, ao acervo artístico cultural e está no Palácio do Governo do Estado em São Paulo. Então, gente, antes de nos despedirmos, gostaria de avisar a vocês que na próxima semana estaremos nós, professores e a coordenação, encaminhando a vocês a lista dos temas e datas dos trabalhos para serem apresentados para compor a nota da segunda unidade. Porque nós precisamos, né, dessas notas para fecharmos a nota da segunda unidade. Como eu falei para vocês, acredito que na aula anterior, para vocês verificando as atividades de vocês, porque nós precisamos, né, das notas, como por exemplo, nota de arte, eu componho a primeira nota, é a nota dessa avaliação parcial que nós fizemos no Google Formulário. A segunda nota é essa nota dos trabalhos, que eu irei passar o tema para vocês, que eu irei enviar para a coordenação e a coordenação enviará para vocês, junto com todos os temas dos outros professores. Teremos também a nota das fichas, né, no caso dos formulários, das fichas, e teremos também a nota dos livros, do nosso livro, né, de artes. Então, o interessante é que vocês façam tudo, realmente tudo, para vocês estarem com notas boas, porque esse tempo realmente é muito caótico, pode ser muito desestimulante, mas vocês ficando realmente com notas na média, com notas boas, vocês não precisam se preocupar depois que tudo isso passar, né? Depois que essas unidades terminarem, aí vocês ficam aí mais calmos, tranquilos em suas casas, esperando o nosso retorno, tá bom? Até a próxima aula. Abraços!